Hoje vamos falar de uma lenda, o A-10 Thunderbolt II, um avião de guerra que ignora as regras do combate aéreo moderno. Numa época em que engenheiros correm para criar caças furtivos e elegantes, capazes de matar a centenas de quilômetros com armas guiadas de precisão, o Warthog ainda segue uma ideia antiga e brutal: aproximar-se do combate, proteger as tropas em solo e levar poder de fogo suficiente para virar a batalha. Mesmo velho, os soldados ainda querem o Warthog sobrevoando-os. Agora, depois de novas atualizações, novas missões e mais um plano de aposentadoria fracassado, o jato mais resistente do céu continua fazendo um trabalho que os caças modernos não conseguem realizar. O arsenal mortal do A-10. Na maioria dos aviões, primeiro se constrói a aeronave e depois se encaixam as armas. No A-10 foi diferente. Sua arma mais famosa não era um item extra pendurado sob a asa. O nariz inteiro do avião foi moldado ao redor dela. Essa arma é o canhão rotativo de 30 mm GA-8A Avenger, tão grande que se tornou parte da identidade do Warthog. Quando as pessoas falam do A-10, geralmente falam primeiro do som. Aquele estrondo grave e rasgante não é só barulho, é o som de uma arma feita para destruir alvos duros, enquanto o avião permanece perto o bastante para o piloto ver o combate. O Avenger pode disparar até 3.900 tiros por minuto. O número impressiona, mas o Warthog não é pilotado como numa cena de ação em que o gatilho fica preso para sempre. Na prática, os pilotos disparam em rajadas curtas, a arma é potente, a munição é limitada e cada rajada precisa ser mirada com cuidado. Um disparo curto envia um fluxo denso de projéteis pesados, e então o piloto se afasta e reposiciona. Por isso o canhão precisava ficar exatamente onde está. Ele não fica apenas embutido, mas se estende profundamente pelo nariz, com o cano alinhado ao eixo central do avião. Isso evita que a força do disparo desvie o nariz do alvo. Até o trem de pouso dianteiro teve que ser deslocado para o lado para abrir espaço ao canhão. Nele, a arma ganhou o melhor lugar. Contra alvos blindados, o A-10 dispara munição perfurante incendiária, sendo a mais conhecida a PGU-14B, feita de urânio empobrecido, material muito denso, escolhido por perfurar blindagens melhor que metais comuns. O avião também pode disparar munição explosiva incendiária contra alvos mais leves ou expostos. Mas o Warthog não é apenas um canhão voador. Ele carrega até 7.200 kg de armamento em 11 pontos sob as asas e a fuselagem, dando ao piloto mais de uma resposta quando as tropas em solo precisam de ajuda. Bombas convencionais para alvos fixos, bombas guiadas a laser quando alguém marca o alvo e bombas guiadas por GPS quando a localização já é conhecida. Pode carregar foguetes, sinalizadores e munições de fragmentação, além do míssil AGM-65 Maverick, uma de suas principais armas contra veículos blindados, e mísseis AIM-9 Sidewinder para autodefesa caso surja uma ameaça aérea. Essa variedade importa porque o apoio aéreo próximo nunca é um problema simples. A ameaça pode mudar em segundos. Um veículo blindado, um bunker, uma posição de metralhadora, um caminhão ou caças inimigos perigosamente perto das tropas amigas. Um piloto com uma única arma tem apenas uma resposta. O Warthog dá opções. A velocidade segue a mesma lógica. A velocidade máxima do A-10 é de cerca de 675 km/h. Perto de caças supersônicos parece lento, mas rente ao solo a velocidade pode ser uma maldição. Um jato rápido demais pode cruzar o combate antes de o piloto entender o que acontece. O ritmo mais lento dá tempo para observar, virar, confirmar e voltar, ajudando o avião a trabalhar junto de tropas próximas ao perigo. Isso permite ao piloto estudar estradas, linhas de árvores, prédios, trincheiras e veículos em vez de vê-los passar borrados. Mas esse tipo de trabalho tem um preço. Voar baixo, lento e perto significa entrar na parte do céu onde o inimigo pode revidar.
Esse poder de fogo tornava o Warthog aterrorizante visto do chão. Mas o verdadeiro motivo pelo qual os pilotos confiavam nele era o que acontecia depois que o inimigo começava a atirar de volta. O nascimento do Warthog. O A-10 Thunderbolt II não se parece com os caças elegantes que vieram depois dele. Ele não foi feito para ser bonito, sumir do radar ou cortar o céu como um dardo. Suas asas são retas, os motores ficam altos atrás da cabine e o corpo é grosso, robusto e quase feio de propósito. Por isso o apelido combina tão bem. Pilotos e equipes o chamavam de Warthog, o javali, que nunca tentou parecer bonito. Ele foi construído para uma das tarefas mais difíceis da guerra, ficar perto das tropas em solo quando o combate fica feio. Apoio aéreo próximo parece simples até os tiros começarem. Significa tropas encurraladas, fogo inimigo por perto, chamadas de rádio apressadas e um avião que precisa achar o alvo certo sem atingir quem não deve. O piloto não pode simplesmente passar voando rápido e torcer para dar certo. Ele precisa ficar perto do combate, entender o que acontece, voltar rápido e atingir a ameaça antes que ela alcance os soldados. Esse era o problema enfrentado pela Força Aérea dos Estados Unidos depois que o Vietnã expôs uma falha dolorosa. Caças rápidos tinham velocidade, potência e armas modernas, mas a própria velocidade jogava contra eles. Um jato podia cruzar um vale tão rápido que o piloto tinha apenas segundos para avaliar o terreno. Em meio à selva densa, fumaça e confusão, esses segundos nem sempre bastavam. As tropas precisavam de apoio que permanecesse com elas, não de um estrondo que aparecia e sumia. O antigo A-1 Sky Raider cumpria parte desse papel. Carregava bastante carga, voava por muito tempo e trabalhava perto das tropas. Mas ainda era um avião a hélice de uma era anterior. Era mais lento, mais exposto e não feito para o fogo terrestre moderno. As tropas precisavam de apoio que permanecesse com elas, não de um estrondo que aparecia e sumia. O antigo A-1 Sky Raider cumpria parte desse papel. Carregava bastante carga, voava por muito tempo e trabalhava perto das tropas. Mas ainda era um avião a hélice de uma era anterior. Era mais lento, mais exposto e não feito para o fogo terrestre moderno. A Força Aérea precisava de algo mais resistente, movido a jato, mas lento o bastante para o trabalho de apoio próximo. No fim dos anos 1960, essa necessidade virou o programa AX. A Força Aérea não pedia um caça vistoso, e sim um avião de ataque dedicado à guerra terrestre. O novo avião precisava voar baixo, fazer curvas fechadas, carregar armas pesadas, decolar de pistas curtas e continuar voando mesmo danificado. As exigências eram diretas: velocidade máxima de cerca de 740 km/h, decolagem em cerca de 1.200 metros, carga externa de armas de 7.200 kg e raio de combate de aproximadamente 460 km. Dois projetos disputaram o posto. A Northrop trouxe o IA-9 e a Fairchild Republic o IA-10. O avião da Northrop parecia mais convencional. O da Fairchild Republic parecia projetado por gente que esperava levar tiros. O IA-10 tinha asas retas porque apoio aéreo próximo não é sobre cruzar o céu em disparada. Asas retas dão estabilidade e controle em baixas velocidades e altitudes, essenciais nas curvas fechadas perto do combate. Os motores ficavam montados alto, na traseira, longe da sujeira e destroços levantados por pistas ruins. As duplas caudas envolviam a área dos motores, dando ao avião sua forma estranha e mantendo-o estável ali. Até o trem de pouso contava a mesma história, largo e robusto, feito para lugares longe de pistas perfeitas. A estrutura pesada abria espaço para armas e combustível. A Fairchild Republic venceu porque seu projeto aceitava a verdade dura do apoio aéreo próximo. O primeiro A-10A de produção chegou à base aérea Davis Mountain, no Arizona, em outubro de 1975 e em março de 1976 o avião entrou em serviço operacional. Mas a parte mais estranha da história do Warthog é que ele não foi construído em torno das asas, motores ou velocidade, e sim da arma enterrada em seu nariz. O histórico de combate do Warthog.
Na Guerra do Golfo de 1991, o A-10 deixou de ser apenas um estranho avião de ataque com fama enorme e virou um dos aviões mais visíveis da campanha. Enquanto jatos mais rápidos cruzavam o céu, o Warthog passava seu tempo perto do combate terrestre, fazendo o trabalho para o qual fora criado desde o início. Durante a guerra, os A-10 voaram 8.100 missões, mantendo uma taxa de disponibilidade de 95,7%, um nível incomumente alto durante uma campanha aérea pesada. Também dispararam 90% dos mísseis AGM-65 Maverick usados na guerra. Os A-10 foram creditados pela destruição de mais de 900 tanques, cerca de 2.000 veículos militares e cerca de 1.200 peças de artilharia, além de terem derrubado helicópteros iraquianos com o próprio canhão, algo raro no ar. Ainda assim, o apoio aéreo próximo sempre carrega um risco sombrio. Quanto mais perto das tropas amigas o avião opera, menor a margem para erros. A Guerra do Golfo mostrou essa verdade dolorosa. Em um ataque de fogo amigo, veículos blindados britânicos Warrior foram atingidos, 9 soldados britânicos morreram e 11 ficaram feridos. O mesmo tipo de tragédia se repetiu anos depois no Iraque. Em 2003, um ataque de A-10 no sul do Iraque matou um soldado britânico e feriu outros 5. Esses eventos não apagaram o que o avião fez de bom, mas escancararam a parte mais difícil da missão. O apoio aéreo próximo depende de mais do que coragem, poder de fogo e uma estrutura resistente. Depende de encontrar o alvo certo no momento certo, enquanto pessoas em solo se movem, gritam, se escondem, atiram e tentam sobreviver. O antigo A-10A tinha a força. Tinha o canhão, a carga de armas, o tempo de permanência e a estrutura robusta. Mas o campo de batalha moderno exigia visão mais nítida e troca de informação mais rápida. Os pilotos precisavam de uma imagem mais clara do que havia abaixo deles. As tropas em solo precisavam de uma forma melhor de mostrar o que viam. Os controladores precisavam que o avião e as pessoas em terra trabalhassem com a mesma imagem, não apenas com chamadas de rádio sob pressão. Essa necessidade levou o Warthog à sua maior mudança. O avião precisava ficar mais inteligente. Em 2007, o A-10C foi enviado ao Iraque, a partir da base aérea Al-Assad, pelo 104º Esquadrão de Caças Expedicionário da Guarda Aérea Nacional de Maryland. E não eram apenas Warthogs antigos com pintura nova. Eles receberam o Precision Engagement Upgrade, que tornou o avião muito mais eficaz nas missões modernas de apoio aéreo próximo. Melhor consciência situacional na cabine, telas coloridas, comunicações seguras, links de dados, pods de mira avançados, transmissão de vídeo via rover e a capacidade de usar bombas guiadas por satélite, JDAM. O velho Warthog era famoso pela robustez e pelo poder de fogo. O A-10C acrescentou formas melhores de localizar, confirmar e atacar um alvo. Os pods de mira fizeram grande diferença, oferecendo visão de longo alcance em vídeo e infravermelho, com zoom e marcação a laser. Isso permitiu ao piloto estudar uma área-alvo de mais longe e com muito mais detalhe do que antes. Em vez de depender só do que os olhos captavam numa passagem rápida, ele podia buscar, observar e confirmar. O rover mudou a conexão com as tropas em solo. Ele permitia que os controladores em terra vissem o vídeo ao vivo transmitido pelo avião, de modo que piloto e controlador olhassem para a mesma cena e trabalhassem com a mesma imagem do alvo. Numa missão em que um veículo errado pode significar desastre, essa visão compartilhada foi um grande avanço. Quando o Warthog se tornou digital, já não era mais apenas um velho jato de ataque com um canhão gigante. E então, a era dos drones lhe deu um novo tipo de alvo. O que está achando do vídeo? Deixe sua opinião nos comentários para que possamos sempre melhorar. Suas sugestões são muito importantes para nosso canal. Continue assistindo. Os segredos de sobrevivência do A-10. O piloto senta dentro de uma parte famosa do avião, a banheira de titânio.
Não é um apelido carinhoso, é uma carcaça de blindagem rígida construída ao redor da cabine e de parte dos controles de voo. Essa blindagem protege contra impactos diretos de projéteis perfurantes e explosivos de até 23 milímetros. Isso importa porque o piloto é o centro da missão. Se o avião é danificado, mas o piloto segue vivo e no controle, a luta não acabou. O Warthog foi construído em torno dessa ideia: manter o piloto vivo, manter os controles funcionando, dar ao avião mais uma chance de voltar mancando. O combustível era outro ponto fraco que os engenheiros tiveram que enfrentar. Um impacto no tanque pode virar incêndio em segundos. Por isso, o A-10 usa células de combustível autosselantes, protegidas por espuma dentro e fora dos tanques, o que reduz o risco de fogo e o espaço onde vapores perigosos podem se acumular. Nada ali existe por estética. Cada peça serve para ganhar tempo depois que algo dá errado. Os motores seguem a mesma lógica. 2 turbofans General Electric TF34GE100, cada um gerando cerca de 4.100 kg força de empuxo, montados altos e atrás das asas, longe da sujeira levantada em pistas ruins, o que ajuda quando o avião opera de bases improvisadas. Os motores também ficam bem afastados um do outro, para que um único impacto não derrube os dois. Depois, vem os controles de voo. O A-10 tem mais de um sistema hidráulico, então uma falha não deixa o avião indefeso. Mas o reforço vai ainda mais fundo. Se a hidráulica falhar totalmente, o piloto pode recorrer à reversão manual, movendo os controles principais por um sistema mecânico independente dos sistemas motorizados. Não é fácil nem suave, é o tipo de voo que exige força, treino e calma sob pressão. Isso ficou dolorosamente real sobre Bagdá, em 7 de abril de 2003, quando a então capitã Kim Campbell pilotava um A-10 na Operação Iraqi Freedom e seu avião foi atingido pelo inimigo. O impacto destruiu seus sistemas hidráulicos e o jato começou a rolar e apontar para o solo. Naquele momento, ela ativou a reversão manual. O avião respondeu, mas pilotá-lo virou uma luta física. Ela teve que dominar o Warthog danificado, afastá-lo do perigo e trazê-lo de volta em segurança. Por essa missão, recebeu a Distinguished Flying Cross. O Warthog também foi projetado para operar e ser reparado em bases com pouco suporte. Muitas peças podiam ser trocadas de um lado do avião para o outro, incluindo motores, trem de pouso principal e estabilizadores verticais, o que ajuda as equipes a manter o avião voando, mesmo com tempo curto e condições difíceis. Mas sobreviver ao combate não era o único problema do A-10. O tempo também desgasta o metal. Depois de décadas de voos intensos, grande parte da frota precisou de asas novas. Em 2019, o último conjunto de 173 asas de reposição foi instalado sob o programa de montagem de asas aprimorado, construídas para manter o avião voando por até 10.000 horas de voo equivalentes antes de precisar de inspeção maior. O combate provou por que os soldados o amavam, mas também expôs partes da lenda que precisavam mudar. Por que o Warthog não morre? A cada poucos anos a mesma briga volta. Uns veem um velho avião de ataque que custa dinheiro, exige equipes e sofreria num céu cheio de mísseis modernos. Outros veem um dos poucos aviões em que as tropas ainda confiam quando o combate fica próximo e caótico. Por isso o Warthog é tão difícil de matar. A Força Aérea já quis se livrar dele mais de uma vez. Seus planejadores pensam em guerras futuras, defesas aéreas avançadas, novos aviões e equipes de manutenção. Para eles, manter vivo um velho jato de apoio próximo pode atrasar a transição para aviões feitos para uma guerra aérea mais perigosa. Isso não significa que a Força Aérea esqueceu o que o A-10 faz bem, mas numa guerra de alta intensidade contra um inimigo forte e com defesas aéreas avançadas, esse trabalho de proximidade fica muito mais difícil de justificar. Em 2025, a pressão se tornou direta. Nos planos para o ano fiscal de 2026, a Força Aérea buscou aposentar os 162 A-10 restantes, como parte de um plano maior para cortar aviões antigos e liberar pessoal, dinheiro e capacidade de manutenção.
O corte não era só discurso em Washington. Na Coreia do Sul, o 25º Esquadrão de Caças da Base Aérea de Osan iniciou a retirada gradual de seus 24 A-10 em janeiro de 2025, com previsão de concluir até o fim do ano fiscal. A mudança fazia parte da modernização da força na Coreia, com F-16 atualizados e aviões de quinta geração. O Warthog estava saindo de um dos pontos mais tensos do mundo militar, numa região marcada por reações rápidas, ameaças de mísseis e aviões avançados. A Força Aérea queria um conjunto diferente de ferramentas. Então, veio a reviravolta. Em abril de 2026, o secretário da Força Aérea, Troy Mike, anunciou que o A-10 seguiria em serviço até 2030. O motivo era simples. A Força Aérea ainda precisava de poder de combate, enquanto a indústria de defesa trabalhava para construir mais aviões. O A-10 tem sido ligado à Ucrânia diversas vezes, já que seu poder de fogo parece útil para um país em guerra terrestre pesada. Mas a verdadeira questão não é se o avião consegue atingir alvos terrestres, é se ele sobrevive tempo suficiente para isso num espaço aéreo cheio de defesas sérias. O motivo pelo qual o A-10 continua sobrevivendo não é ser o avião perfeito para toda a guerra futura. Ele é velho, é limitado e tem fraquezas reais em espaços aéreos bem defendidos. Mas nenhum substituto apagou totalmente a necessidade de um avião resistente, capaz de ficar perto das tropas, carregar muitas armas, operar de bases mais improvisadas e atacar alvos pequenos sem desperdiçar a arma errada. O novo papel do A-10 no campo de batalha. A guerra moderna mudou o custo de um alvo. Uma caminhonete armada, um pequeno drone, uma equipe de lançamento escondida ou um veículo em movimento pode aparecer por poucos minutos e sumir antes de qualquer resposta pesada. Disparar um míssil caro contra cada ameaça barata é um mau negócio. O defensor pode até acertar o alvo e ainda assim perder na conta dos custos. Foi aí que o ADC atualizado encontrou um novo valor. Podia carregar muitas armas, permanecer perto do combate por muito tempo e usar sensores melhores para achar alvos pequenos ou baratos demais para armas maiores. A cabine mudou a velocidade de trabalho do piloto. O ADC usa aviônica moderna, sistemas prontos para visão noturna e mira acionada pelo capacete. Em termos simples, os olhos, sensores e armas do piloto agora trabalham juntos mais rápido. Quando ele vira a cabeça para uma área-alvo, o avião ajuda a alinhar sensores e armas para o mesmo ponto de atenção, economizando tempo. E no combate moderno, tempo costuma ser a batalha inteira. Uma das armas modernas mais importantes dessa história é o APKWS. O nome parece complicado, mas a ideia é simples. Ele transforma o foguete padrão Hydra 70, de 2,75 polegadas, numa arma de precisão guiada a laser. Em vez de disparar um foguete que apenas voa para onde foi mirado, o piloto usa uma marcação a laser para guiá-lo até um alvo específico. Essa arma deu ao Warthog uma opção de precisão menor. Nem todo alvo precisa de uma bomba grande ou de um míssil caro. Um veículo leve, uma posição de arma ou um pequeno alvo móvel podem exigir precisão sem exigir grande potência. O APKWS ocupa exatamente esse meio termo. Essa mesma lógica ganhou ainda mais importância com a proliferação de drones na guerra moderna. Drones baratos criam um problema caro, já que abater cada um com mísseis de alto custo pode sair muito caro rapidamente. A Força Aérea também listou o APKWS-2 com o sistema Falco para aeronaves como o A-10, F-15 e F-16, versão pensada para o combate ar-ar contra drones, mantendo utilidade contra alvos móveis ou temporários em solo. Para o ano fiscal de 2026, a Força Aérea listou 1.000 unidades do APKWS-2 por cerca de 85,4 milhões de dólares. O A-10 também ganhou um papel surpreendente além de atirar. Foi treinado e testado com o chamariz aéreo em miniatura ADM-160, conhecido como MALD, feito para enganar as defesas aéreas inimigas, simulando um avião de ataque no radar. Em vez de apenas destruir alvos, o A-10 pode ajudar a criar confusão que abre caminho para outros aviões.
Para o ano fiscal de 2026, a Força Aérea listou 1.000 unidades do APKWS-2 por cerca de 85,4 milhões de dólares. O A-10 também ganhou um papel surpreendente além de atirar. Foi treinado e testado com o chamariz aéreo em miniatura ADM-160, conhecido como MALD, feito para enganar as defesas aéreas inimigas, simulando um avião de ataque no radar. Em vez de apenas destruir alvos, o A-10 pode ajudar a criar confusão que abre caminho para outros aviões. Em 11 de junho de 2024, a divisão A-10 do 422º Esquadrão de Testes e Avaliação lançou um ADM-160 MALD, guiado a partir de um A-1C no campo de testes e treinamento de Utah. Esse papel importa porque a defesa aérea moderna não é só sobre mísseis, é sobre atenção. Se os radares inimigos são forçados a rastrear chamarizes, separar alvos falsos e perder tempo, os aviões de ataque reais ganham uma abertura melhor. O avião também continuava sendo enviado a teatros de operação reais. Em 29 de março de 2020, mais de 300 militares e vários A-10 Thunderbolt 2A da 124ª Ala de Caças da Guarda Aérea Nacional de Idaho foram enviados à área de responsabilidade do Comando Central do ZEUA. Mas todo novo papel esbarra no mesmo velho debate. Se o Warthog ainda faz trabalho útil, por que a Força Aérea insiste em se livrar dele? Obrigado pela sua companhia. Aproveite e clique em um dos cards da tela para assistir a mais um vídeo. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal.